Por que será que demorou tanto para surgir um Darwin? Newton fez coisas incríveis para a matemática 2 séculos antes. Arquimedes fez coisas muito complexas 2 milênios antes. Talvez a imensidão do tempo tenha assustado. Você por acaso já viu alguma espécie evoluindo? O tempo da evolução é diferente, ele é lento. Não é no tempo da vida do humano. Então, muitas pessoas acreditavam que não existia evolução. Para o evolucionista Ernest Mayr, Platão segurou a evolução com suas mãos. Porque para Platão, o que a gente vê são sombras projetadas de uma fogueira na parede de uma caverna. Não é a realidade. Os coelhos que vemos por aí, por exemplo, são apenas sombras da ideia de perfeição de um coelho. E se por acaso eles têm alguma mudança, isso pode ser um defeito. E evolução é mudança. Então, não havia evolução. Platão segurava com as suas mãos a evolução. Mas sem evolução a biologia não faz sentido. Teodósio já dizia, em biologia, nada faz sentido, exceto à luz da evolução. E hoje, nesse vídeo, eu vou provar que a evolução existe. O vídeo vai falar das evidências da evolução. A primeira evidência da evolução que eu vou falar hoje são os fósseis. E os fósseis são marcas de seres que viveram no passado. Tem vários tipos de fósseis. Pode ser uma pegada, pode ser uma impressão, pode ser aquele clássico osso petrificado que a gente está tão acostumado a ver e também pode ser até mesmo um animal congelado. Mas isso mostra pra gente que os seres do passado não são exatamente iguais aos seres de hoje. Ou seja, teve mudança. Com os fósseis a gente pode reconstruir o passado, a gente pode inclusive calcular há quanto tempo viveram os seres vivos. Tem 2 tipos de datação, tem uma datação que é relativa e uma datação absoluta. Na datação relativa você vai pegar um terreno sedimentar, por exemplo, que tem várias camadas, e vai ver onde que você vai encontrar o fóssil. Se por acaso o fóssil está numa camada mais profunda, ele é mais antigo. Se ele está numa camada mais recente, ele é mais recente. A datação absoluta é muito mais precisa, dá para calcular quanto tempo tem um fóssil. E isso baseia em elementos que são radioativos e os seus isótopos. Por exemplo, existe o carbono 12 e o carbono 14. O carbono 12 não é radioativo e tende a continuar como carbono 12. Já o carbono 14 é radioativo e ele vai liberar radiação até que ele vai se transformar num outro elemento químico, no nitrogênio, 14. Tem uma coisa que chama meia-vida, que é o tempo que metade dos átomos de uma amostra demora para sofrer o decaimento radioativo e deixarem de ser radioativos. É o tempo que metade dos carbonos 14, por exemplo, deixam de ser carbono 14 e viram nitrogênio 14. Vou imaginar que eu tenho 100 carbonos 14. Quando eu tiver 50 carbonos 14, é uma meia-vida. Metade da amostra deixou de ser o carbono 14. E os caras sabem que isso acontece numa taxa constante e a taxa do carbono, por exemplo, é de 5.730 anos. Cada vez que a amostra de carbono 14 for para metade, é porque passaram 5.730 anos. E assim, a gente consegue estimar o tempo do fóssil. E também a gente consegue reconstruir como era o passado. E o mais importante, a gente tem certeza que mudou. E se mudou, é porque evoluiu. A segunda evidência da evolução que vamos falar são órgãos vestigiais. Que são órgãos que, no ser vivo que eles são vestigiais, não apresentam função, mas apresentam função em outro ser vivo. Exemplo, nós humanos temos vários órgãos vestigiais. Nós temos o músculo, que é o músculo eretor da orelha, que é um vestígio. Para nós, ele não serve para nada. Mas se você treinar, você consegue mexer sua orelha. Eu vou mexer minha orelha para você ver aqui, ó. Saca só. E aí você pode se perguntar, para que você mexe a orelha? A resposta, para nada. É um órgão vestigial. Os cães, por exemplo, eles mexem a orelha para se comunicar. Dependendo da posição da orelha, ele quer dizer algo para um outro cão, eles têm uma linguagem. Então, para ele não é um vestígio, para nós é um vestígio, o que mostra que existe um ancestral comum entre a gente. E nesse ancestral comum, ele mexia a orelha e provavelmente usava a orelha para se comunicar. Tem uma coisa muito massa também, que é a membrana nictitante. Se você pegar seu olho e olhar bem aqui no cantinho, você vai perceber que tem uma membraninha, que no nosso caso é um vestígio. Mas num cavalo, numa coruja, ela funciona como uma terceira pálpebra. Nós temos a primeira, nós temos a segunda e eles têm a terceira, que é transparente e cobre o olho deles inteiro. Então quando o cavalo está correndo acelerado ou uma coruja está voando, essa membrana cobre o olho deles e protege o olho. Em nós, humanos, essa membrana curtinha, pequenininha, é só um vestígio. Ela não serve para nada. O que prova também que temos um ancestral comum com esses seres vivos aí. E também prova que mudamos, evoluímos. Também podemos pensar no nosso apêndice secal, que muitas pessoas até têm problema, apendicite, que dependendo pode ser até grave. Mas
em nós não tem uma função muito aparente. Tem alguns autores que até falam que o apêndice pode armazenar algumas bactérias, mas se você pegar um coelho, o apêndice dele é bem diferente do nosso. Enquanto o seu tem alguns poucos centímetros, um apêndice de um coelho pode chegar a 20 centímetros. E lá nesse apêndice ocorre a digestão da celulose. E nós, humanos, não digerimos celulose. Se você comer um milho, ao defecar, você vai enxergar esse milho. A gente não é capaz de digerir esse carboidrato chamado celulose. Agora, os coelhos, eles comem celulose, digerem a celulose e fazem isso no apêndice. Então, na gente, o apêndice é vestigial, não tem uma função aparente. E se eu te contar que estudando evolução, a gente descobriu que as baleias já foram terrestres, já caminharam na Terra. Imagina uma baleia caminhando por aí. E depois elas voltaram para a água. Ah, mas eu nunca vi uma baleia caminhando na Terra. Ninguém nunca viu, mas tem algumas evidências. Por exemplo, você pega o corpo da baleia, ela tem um osso que chama isquio, que fica solto no esqueleto dela. E é um resquício de cintura pélvica. A cintura pélvica é aquela que a gente usa para caminhar, o que evidencia que as baleias já caminharam e que já viveram no ambiente terrestre e agora elas voltaram para o ambiente aquático. Para provar que a evolução acontece, eu também posso pegar uma comparação anatômica entre seres vivos, que gera órgãos que são homólogos e órgãos análogos. A primeira coisa para entender isso é o conceito. Os órgãos homólogos, eles têm uma mesma origem, enquanto os órgãos análogos têm origens independentes. Os órgãos homólogos vêm de um mesmo ancestral e os órgãos análogos não vêm do mesmo ancestral. Por isso eu digo que os órgãos análogos têm uma origem independente. Os órgãos homólogos indicam um parentesco evolutivo e vem de um processo chamado irradiação adaptativa, quando, por exemplo, uma espécie irradia e origina outras espécies. Elas são parentes. Então eu imagino, por exemplo, que existiu uma espécie com asas, que origina outras espécies com asas também. As asas herdadas vieram do mesmo ancestral e têm estruturas similares, têm a mesma origem embrionária e pode ser que tenha diferentes funções. Os tetrápodes, por exemplo, são os animais que têm 4 patas. E aí o primeiro tetrápode era um anfíbio. Depois também tivemos os répteis, aves e mamíferos. Se a gente for pegar da origem desses tetrápodes e for fazer uma análise, todos têm o mesmo ancestral, um ancestral comum que tinha 4 patas. E aí, quando a gente vai ver as 4 patas de anfíbios, répteis, aves e mamíferos, você não vai acreditar. Elas têm os mesmos ossos, com formatos diferentes, mas têm os mesmos ossos. Saca só essa imagem. Para quem não estava acreditando, se você for ver, por exemplo, as patas de um cavalo, os braços do humano e as asas do morcego, têm exatamente os mesmos ossos com formatos diferentes. Mas porque vieram do mesmo ancestral? Então, são estruturas homólogas. Já os órgãos análogos são uma evidência de adaptação ao mesmo tipo de ambiente. Você pega seres que são bem distantes evolutivamente, que têm características parecidas. Você pode pegar, por exemplo, um golfinho, que é um mamífero, e um tubarão, que é um peixe, e olhando para os dois, eles se parecem. É porque são adaptados ao mesmo ambiente. Tanto o golfinho quanto o tubarão têm uma forma hidrodinâmica e têm nadadeiras. Mas se você for analisar as nadadeiras, as camadas de fora para dentro, elas são muito diferentes. É porque tem diferentes origens embrionárias. E se eu pego, por exemplo, a nadadeira de um peixe, ela não tem os ossos dentro, como, por exemplo, a nadadeira de um golfinho. E a gente sabe, então, que tem diferentes origens, mas tem a mesma função. São órgãos análogos. A gente pode ir ainda mais distante e pegar as asas de um inseto. Serve para voar. A gente pega as asas de uma ave, serve para voar. Mas a estrutura interna da asa do inseto e da asa da ave também completamente diferentes porque têm diferentes origens embrionárias. Com a mesma função, são órgãos análogos. O processo que gera os órgãos análogos, diferente dos homólogos, que é uma irradiação adaptativa, é uma convergência adaptativa, uma convergência evolutiva, por causa que os seres têm que ser adaptados ao mesmo tipo de ambiente. O ser que é selecionado para viver no ambiente é o mais apto. E muitas vezes, ser mais apto é ser parecido. E ainda podemos citar como evidências da evolução uma comparação embrionária. Os embriões dos cordados são bem parecidos. Vou colocar uma imagem aqui agora para você ver. E aí tem aqui os embriões de peixes, anfíbios, répteis, de aves e de mamíferos. Agora eu vou escolher um desses aqui e vou colocar isolado. Dá uma olhada. Esse embrião é de quem? De peixe, de anfíbio, de réptil, de ave ou de mamífero? Provavelmente você teve dificuldade de responder, porque os embriões são muito semelhantes. E isso mostra que nós temos um ancestral comum, que nós mudamos, nós evoluímos. Também temos as comprovações bioquímicas.
Quando a gente pensa nos seres vivos, eles são feitos basicamente da mesma coisa. Água, sais minerais, proteína, carboidrato, lipídio, ácido nucleico, são as mesmas coisas. E se a gente for mais a fundo ainda, vamos pegar um ácido nucleico. Vou pegar um DNA, vou pegar um pedacinho que chama gene, vou transcrever em RNA mensageiro, vou pegar um pedacinho chamado códon do RNA mensageiro, um AUG. Esse códon codifica um aminoácido chamado metionina. Nos humanos, nas baratas, nas baleias, nos cangurus, nas plantas, nas algas, nos fungos, em todo mundo. Mesmo com tudo que eu mostrei agora, algumas pessoas preferem acreditar somente naquilo que elas veem. Elas não acreditam em evidências. Será que é melhor acreditar naquilo que você vê ou em evidências? Você por acaso reparou que no minuto 1:15 e também no minuto 2:15 o Platão apareceu no vídeo? Caso não tenha reparado, você não pode mais acreditar apenas naquilo que você vê. É melhor acreditar em provas, em evidências. É muito mais seguro. E é por isso que a ciência ela se baseia em evidências. E hoje eu trouxe as evidências da evolução para te provar que a evolução realmente existe.